A jornada tem como título hoje Conversões simuladas ou reais. É o tema de hoje, capítulo 1. Tá? E quem vai explanar para nós esse assunto, esse primeiro capítulo, é o irmão Alexandre Lopes. E com ele a palavra. Olá, bom dia. Bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu sou pai de Débora, eu sou esposo de Adriana, já conhecida de vocês, com certeza. Para mim está sendo a primeira vez participar aqui neste grupo de intercessão. Para mim é um prazer, uma grande responsabilidade por ser o primeiro. Não copiei os outros, não vi os outros, mas espero que Deus possa se fazer presente nesse encontro, possa estar ouvindo as orações, possa me usar como instrumento para transmitir a mensagem. Amém. O tema já foi exposto, conversões simuladas ou reais. É um tema muito interessante. O que é uma coisa simulada? É aquilo que parece ser real, mas não é. É uma simulação apenas, né? E o apóstolo Paulo, ele descreve o caráter das pessoas agora nos últimos dias, descrevendo exatamente dessa forma. As pessoas teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O profeta Isaías também descreve o caráter das igrejas nos últimos dias. Querem apenas o nome de Jesus, mas não querem a sua doutrina, não querem a sua justiça. E o que é isso senão uma conversão com apenas aparência de realidade, uma aparência simulada? Portanto, o tema de hoje é muito interessante e real. Nós precisamos entender sobre esses temas. Muito bem proposto o livro. Que Deus possa nos abençoar na leitura desse livro, que nós possamos estar compreendendo, tendo uma visão cada vez mais clara, tendo cada vez mais conhecimento das realidades da verdadeira conversão em Cristo Jesus. Irmãos, a partir da década de 50, começou a surgir no Brasil os movimentos pentecostais, trazendo como evidência para o batismo com o Espírito Santo o falar em línguas. Então, se você fala em língua, isso seria uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Acompanhado do falar em língua, viria as visões, viria os sonhos, viria as curas e assim sucessivamente. A partir da década de 70, surgem os movimentos neopentecostais, colocando como evidência para a presença de Deus em sua vida as bênçãos temporais. E por isso nós presenciamos em nossos dias movimentos onde as bênçãos da prosperidade estão sempre em evidência no meio da igreja, mas também acompanhado disso os milagres, as curas, as maravilhas, os testemunhos de bênçãos e assim por diante. A pergunta que eu faço para a nossa reflexão nesta manhã é:
os dons espirituais não acompanhariam a igreja de Deus até o fim? Quando nós pegamos na Bíblia os dons espirituais, que são diversos, se encontra o falar em línguas, se encontra o de profetizar, o de curas, milagres, maravilhas. Deus não deseja para o seu povo as bênçãos? O livro proposto para a leitura, no capítulo 1, diz assim: o inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedir, introduzindo uma contrafação. Quando que começou o tempo para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre a igreja? O profeta, eu gostaria de ler com os irmãos na Bíblia. O profeta Joel, ele profetizou, mas eu gostaria de ler nas palavras do apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, o verso 17 até o verso 20. O apóstolo Pedro, ele coloca com bastante precisão o tempo em que a igreja de Deus receberia o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, verso 17 até o verso 20. E acontecerá que, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Aqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, observe que o apóstolo Pedro, ele faz uma colocação bem precisa para o tempo em que o Espírito Santo de Deus já começaria a ser derramado sobre a igreja de Deus. E se formos ao Apocalipse, ouvirmos de João, esse tempo se daria exatamente na abertura do 6º selo. A palavra do apóstolo Pedro aqui, ele coloca também alguns sinais no mundo dos astros como marco inicial para que Deus pudesse cumprir a sua promessa do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Escurecimento do sol, da lua, isso não aconteceu no ano de 1780. A partir de então, o Espírito de Deus estaria sendo derramado sobre a igreja de Deus. E hoje, a serva do Senhor, ela disse que a igreja tem o privilégio de receber pelo menos gotas desse poder sobre a sua igreja. E nós temos para a igreja, nos seus primórdios, no movimento adventista, Deus chamando a sua serva, a mais fraca dentre todas, e capacitando ela com o poder do Espírito Santo. A irmã White, ela foi altamente usada por Deus para transmitir a mensagem. E ela recebeu por diversas vezes o Espírito Santo de Deus. As pessoas, os seus auxiliares ali, as pessoas contemporâneas a ela,
recebeu também esses dons maravilhosos que a Bíblia descreve que deveriam ser utilizados a partir do tempo do fim, como visões, sonhos, milagres, maravilhas. E tudo isso foram testemunhado a partir da vida deles. É uma vida de prosperidade, porque quando o movimento adventista surgiu, eles eram bem fracos financeiramente, mas depois Deus foi capacitando, foi abençoando, e eles se tornaram melhores financeiramente, a título de prosperidade temporal. Não são as bênçãos que as igrejas pentecostais, neopentecostais, colocam em evidência de que o Espírito Santo de Deus está sobre eles? Agora, a pergunta é, não é porque Satanás está procurando fazer suas imitações que o genuíno não estaria sendo operado na igreja de Deus também. O texto que a gente leu no livro proposto falou que o inimigo das almas deseja estorvar essa obra, fazer uma imitação desta obra, um simulado, algo parecendo real, mas que não é. Mas o fato de Satanás estar agindo desta forma não significa dizer que o genuíno não está acontecendo também na igreja de Deus, nas almas em que Deus haveria de usar para transmitir o seu evangelho, transmitir a sua palavra no mundo. Um outro pensamento no livro proposto diz assim: nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor para parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, se manifestará o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão do que Deus esteja operando maravilhas por meio delas, quando a obra é de outro espírito, sob o disfarce religioso. Satanás procurará estender suas influências sobre o mundo cristão. É um desafio para nós, é um desafio para a Igreja de Deus, porque ao mesmo tempo que Satanás está trabalhando, e uma das evidências de que já é tempo de recebermos o poder do Espírito Santo de Deus sobre a Igreja, é que Satanás está copiando. Deus faz, Satanás copia e fica ambas as obras caminhando. Satanás usando na igreja onde ele tem espaço, Deus usando na igreja dele. Então, observe que a irmã White, ela, no início ali do movimento adventista, as condições eram tão fracas financeiramente que até os direitos autorais eles não tinham condições de publicar as literaturas que Deus concedia através das visões e sonhos para a igreja, para o despertamento da igreja. A única alternativa que tinha nos seus dias era permitir que uma outra editora publicasse para eles, porque eles não tinham condições. E naquela reunião ali, os pastores, a serva do Senhor, os líderes da editoras São Francisco, editora Paulina, estavam ali todos reunidos, e quando a serva do Senhor pegou a caneta para assinar a papelada, o anjo aparece lá no fundo da sala e acena para ela, dizendo que não faça tal coisa, não assine. Eles não tinham condições nem de publicar as literaturas. Mas pela graça de Deus, as condições foram melhorando. E hoje nós temos os nossos livros publicados pela própria editora, da qual Deus permitiu que os sonhos e as visões fossem entregues.
bênção de prosperidade. As visões foram dadas, os sonhos foram trazidos, revelação, profecia, milagres, maravilhas. Uma vez a irmã White, em uma de suas reuniões campais, ela, fazendo uma conferência para cerca de 500 pessoas, ela convidou o melhor quarteto para cantar na sua conferência. Na última hora, levaram um recado dizendo que não seria possível mais o quarteto cantar porque estava faltando um dos componentes. E ela pediu que fossem cantar a si mesmo, porque não dava mais tempo chamar outro, ouvir outro, preparar outro. E em vez de 4, foram 3 cantar. E quando os 3 estavam cantando, ouvia-se uma 4ª voz. E quando eles terminaram de cantar, toda a plateia estava em lágrimas. E a irmã White, ao levantar para falar, ela disse: a 4ª voz era a voz do meu anjo. Que bênção. Maravilha, né? Um quarteto que só tinha 3 componentes humanos, completado por uma voz angelical. Observe que a Ellen White, ela conhecia até a voz do seu anjo. Ela tinha intimidade com o seu anjo, com Deus. Ela conhecia, sabia atender a voz do seu anjo quando dizia não para ela. Não é isso mais do que um milagre, mais do que uma maravilha de Deus operando em nossas vidas? Na lição de ontem, nós estudamos nossa primeira lição do ano. No primeiro tópico, na letra B, usou a seguinte pergunta: ao buscarmos a orientação de Deus, o que devemos entender sobre sonhos e visões? Eu achei interessante porque a letra B, ela está em sintonia com a letra A. O que devemos entender entre a letra A e a letra B? Que muito embora existam os falsos sonhos, as falsas visões, os falsos profetas, isso não significa dizer que não existe o verdadeiro profeta, os verdadeiros sonhos, as verdadeiras visões. Na letra A, no livro de Números, capítulo 12, o verso 6, trouxe o seguinte texto: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. E a letra B traz a evidência da existência do falso profeta, do falso sonho, das falsas visões. Então, nós estamos vivendo no período em que tanto Deus está atuando e agindo e usando os dons espirituais na sua igreja, como Satanás também está fazendo um simulado, como diz o nosso tema proposto, né? Uma imitação do genuíno, do verdadeiro. Nós precisamos apenas ter cuidado para não desacreditar do verdadeiro porque o falso está em evidência. Nós precisamos avaliar, usar os recursos que nós temos em mãos para avaliar a procedência de tais atitudes, de tais sonhos, de tais visões. De repente, Deus fala com você através de uma impressão em sua mente, um sonho, uma visão, uma iluminação bíblica, ou quem sabe até uma pessoa ao seu lado, alguém que liga para você
e diz: eu orei por você essa noite e Deus me mostrou que você precisaria de tal orientação, e aquela orientação chega na hora certa para a pessoa. Deus está agindo também dessa forma em seu meio. Eu lembro que o profeta Isaías, quando mais novo, eu ficava muito encantado com a biografia dos personagens bíblicos, e eu ficava encantado quando eu passava pelas histórias de Daniel, de José, de Elias, pessoas que falavam com Deus e tinham tanta intimidade com Deus que era como que se ele estivesse conversando com um amigo. Elias pediu para não chover e não choveu. Depois pediu para chover e choveu. Então eu ficava assim encantado e eu desejava isso para mim. Daniel, ali em Babilônia. E à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que era plenamente possível termos essa intimidade com Deus, assim como Daniel teve, assim como Elias teve, assim como Abraão teve. Hoje é plenamente possível termos essa intimidade com Deus. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas da vida. Veja que Daniel, ele, ao orar a Deus sobre o sonho que Nabucodonosor teve e havia esquecido, Daniel, ele também não sabia qual foi o sonho, e muito menos a interpretação. Mas, pelo menos, Daniel, ele conhecia alguém que sabia, e foi a esta pessoa que ele recorreu. E na oração, Deus revelou não apenas o sonho, como também deu a interpretação. Então, hoje, irmãos, Deus ele quer agir, atuar através da sua igreja, assim como agiu no passado. É plenamente possível Deus agir hoje em nossas vidas como agiu no passado. Basta nos colocarmos na mesma posição que esses homens de Deus no passado se colocaram, em posição de reverência, em posição de humildade na presença de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aí Deus vai usar hoje os Daniéis, os Enoques, os Elias da atualidade, como usou no passado. Então, não é porque Satanás está usando, fazendo a contrafação, que hoje a gente não pode, que hoje Deus não pode também usar os seus servos, as suas igrejas. Mas nós precisamos, é claro, provar. A Bíblia, a palavra de Deus, diz: examinai o Espírito para ver se vem de Deus ou não. Então, observe que Deus ele nos dá, nos abre esse leque de examinar, não simplesmente chutar tudo que aparece nesse sentido, não é de Deus, e escantear. A Bíblia diz: examinai para ver se vem de Deus ou não. Então, ao examinar tal sonho, tal visão, ao examinar a vida de tal pessoa que se diz estar sendo usado por Deus, pelas evidências bíblicas, você vai poder chegar à conclusão se aquilo é de Deus ou não. E a leitura proposta para hoje fala que uma das evidências são os frutos, né? Os frutos que aquela pessoa que se diz estar sendo usada por Deus se condiz com a palavra de Deus, né? Pelos frutos os conhecereis. Então é uma ótima evidência, porque uma pessoa que diz que está sendo usado por Deus, mas anda fazendo coisas erradas, anda se prostituindo, anda no mundo dos vícios, anda desagradando a Deus na sua vida cotidiana, então já é uma evidência que você
pode colocar e dizer, ponderar, né? Você pode ponderar e dizer, bom, precisamos ter cuidado com essa situação. Essa pessoa pode não estar sendo usada por Deus. Mas se você examina pela palavra de Deus os frutos da pessoa, se você examina pela palavra de Deus, a vida dela está em conformidade com a lei de Deus, que a palavra de Deus está em evidência em sua vida, então por que desacreditar? Tem uma outra passagem na palavra de Deus que diz assim, lá em Crônicas, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Então nós temos aí, irmãos, um desafio à nossa frente. Nunca foi fácil para os servos de Deus viver aquele momento que conhecemos como um momento de transição. Nunca foi fácil. Não foi fácil para o profeta Samuel viver um momento de transição ali em seus dias. Não foi fácil para a igreja primitiva viver o momento de transição entre a era judaica e o cristianismo. Não vai ser fácil para a igreja de Deus hoje também viver o seu momento de transição entre o antes e o depois do Espírito Santo, da chuva serôdia na sua vida. Mas o conselho que a leitura proposta deixa para nós é que busquemos estudar, busquemos conhecer, busquemos examinar o Espírito para ver se vem de Deus ou não, para que nós não venhamos desacreditar do genuíno achando ser o falso. Portanto, Deus nos ajude, que tenhamos um excelente dia na presença de Deus e que Deus possa nos usar como instrumento em suas mãos, nos concedendo a cada dia gotas do seu Santo Espírito, até que possamos viver os momentos do refrigério pela presença do Senhor em plenitude. São as minhas palavras. Fica aqui o meu sincero desejo para mim todos. Amém.